Glória a Deus. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, a provação, porque depois de ser sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado, uma vez consumado, gera morte. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós queremos entender, nós queremos viver essa palavra para receber do Senhor aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Nessa noite que Teu Espírito Santo ministra essa palavra conforme a necessidade de cada um e usa esse vaso de barro, que ele pode ser quebrado, feito de novo, segundo a Tua boa vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós venhamos receber daquilo que o Senhor nos escolheu para nos abençoar. E na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo hoje que cada um saia daqui transbordando da Tua presença em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Ele é o nosso Deus e Ele é soberano. E Jesus Cristo é que pagou um preço na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui. Então Ele não faz acepção de pessoas para salvar, para julgar. Mas Ele é aquele que veio como Salvador e virá como juiz. E nós precisamos aprender na palavra. Porque Jesus veio para salvar. Depois Ele voltará como juiz. Então nós temos que entender bem a palavra. Porque quando nós vamos diante do juiz, nós precisamos de ter sabedoria nas palavras. Porque se nós não tiver sabedoria nas palavras, nós vamos ser condenados. E se nós tiver sabedoria, nós vamos ser absolvidos. E Deus vem em qualquer lugar. E a palavra de Deus diz também que Ele contempla os bons, os maus primeiro e depois os bons. Então Ele vê o erro que você faz primeiro, porque Ele vê aquilo que Ele vai te promover, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te dar o galardão. Então nós temos que estar muito alinhados. Hoje mesmo eu falei com a pessoa pediu para orar, nós oramos, mas não vigiou, não deu certo. Então vigiar da Bíblia, nós vamos pensar o que nós queremos, onde nós estamos, onde queremos ir e aonde queremos chegar. Onde estamos indo e aonde queremos chegar. São coisas essenciais na nossa vida. Então aqui o Tiago diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós somos provados, mas nós precisamos ser aprovados. Aleluia. E as pessoas hoje querem ser provados, quer ser aprovado pela legalidade que ele tem. E a legalidade toma o lugar de Jesus. É legal? É na lei? É. Jesus aprovou? Tem coisa que é legal, que diz na lei, legal que a pessoa está atuando com legalidade na lei, dos homens, na terra, mas Jesus aprovou. A legalidade está tomando o lugar de Jesus Cristo. As pessoas não vão a Jesus para tomar uma atitude. Isso é o desafio da igreja hoje, da igreja moderna, da igreja desses tempos. Deixar a legalidade tomar o lugar de Jesus. Então aquele que tiver perseverança na aprovação, que suportar, ele vai receber a coroa de glória. Não é aquele que faz o que quer, convive só com quem gosta, vai só onde gosta, não precisa de conviver com quem eu não gosto. Então isso aí não é suportar. Suportar é um peso maior do que nós calculamos que podemos. Mas em Jesus Cristo nós podemos suportar. Com perseverança as provações. Por quê?
quando Tiago diz aqui, ele diz com propriedade, que ele fala também sobre a língua, ele fala sobre várias coisas. No capítulo 2 ele fala sobre a língua, né? Ele fala sobre a fé. Paulo fala que a fé, que a gente não é salvo pelas obras, mas a fé sem obra é morta, diz Tiago. Então não é contradição da palavra, mas é porque a obra não salva, mas quem é salvo faz a obra. Então se você tem fé, se você é salvo, você faz a obra, você resiste à tentação. Então nós precisamos ter uma segurança no Senhor, e a nossa segurança é estar nele, viver com ele, estar na presença dele e resistir o diabo. Porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, que ele fuge de vós. Mas nós temos que resistir o diabo. Resistir o diabo é o quê? Resistir nós mesmos, as nossas cobiças, porque o pecado é a nossa cobiça. Nós vamos pensando, nós vamos cobiçando, tudo começa na mente. Nós vamos pensando, nós vamos cobiçando e acabamos pecando. Por que que o celular é a maior arma contra a mente? Porque ele vai direto na mente. Aí hoje você assiste uma coisa pecaminosa, amanhã você assiste, depois você comete aquele ato. Porque você já foi contaminado pela sua cobiça de assistir aquilo. Então, a gente é tentado pelo mal, mas pela nossa cobiça. Se você não abrir aquele site, você não vai ver. Se você não ver, não vai entrar na sua mente. Se não entrar na sua mente, você não vai pecar. É a cobiça, é a curiosidade. Um dia a Eva, minha neta, falou assim: eu sei que a senhora tem domínio próprio. Porque a senhora, quando Deus fala com a senhora assim, não vai lá, só não vai nem para saber o que a pessoa queria falar. Nem é para não obedecer. Mas quando Deus fala para mim não ir, eu não vou, sabe por quê? Porque chegar lá, a pessoa vai falando tanto na minha mente, pode me convencer. Sou ser humano. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Amém? Então o pecado é gerado na mente. A nossa cobiça nos atrai, nos leva ao pecado. E nós pensamos que temos domínio sobre nós. Mas nós não temos domínio sobre nós, a não ser se nós estivermos transbordando do Espírito Santo. O ser humano é dominado por Deus, mas é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que estar de dentro para fora. Você só domina a sua casa se você estiver do lado de dentro. Se você estiver do lado de fora, você não domina a sua casa. Se você é o templo do Espírito Santo, a casa do Senhor, o domínio é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Nós temos que ter ele dentro de nós. Ser cheio é importante, mas se não transbordar, não vai valer muito. Ser cheio é para você, transbordar é para você alcançar outros. Aleluia. Nós vamos transbordar da presença de Deus. Onde quer que nós estejamos, nossas palavras, nossa atitude tem que transbordar da presença de Deus. E nós não podemos cobiçar. Nós não podemos cobiçar aquilo que nos atrai. Eu vou lá só para me ver o que vai acontecer. Eu não vou. Se eu vou lá para me ver o que vai acontecer, e se eu gostar? Eu vou pecar. Ei, o mundo, o povo assim, não tem nada. O mundo tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa, tanta coisa que aos olhos dos homens é legal, é legalidade, pode ser. E para um cristão muitas vezes é pecado. Então a legalidade não pode tomar o lugar de Jesus Cristo no meu e no seu coração. Primeiro é Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque vai ser acrescentado na nossa vida aquilo que nós buscamos em Deus. Aquilo que é da terra vai ficar na terra. Eu mandei um vídeo no grupo da família, e que às vezes é um vídeo bobo, de comédia, mas nos faz pensar. O povo vive atrás do dinheiro, a correria por causa do dinheiro, não vai levar nada. Nós precisamos agradecer pela suficiência de Deus na nossa vida. Aleluia. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A suficiência de Deus, e nós devemos ter gratidão pela suficiência de Deus. Mas a nossa cobiça não deixa.
Porque nós sempre queremos mais, nós sempre queremos o que o outro tem, nós sempre queremos viver o que o outro vive, nós sempre queremos comer o que o outro come, calçar o que o outro come. Isso é consumismo. Isso é exagero. Nós precisamos disso. E nós vivemos numa geração consumista, exclusivista, egoísta, possessiva. E nós acabamos embarcando nessa cobiça. Porque as atitudes... Ei, tem um ditado aí no mundo: se eu vejo quem tu anda, eu digo quem tu és. E a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se o negócio vai pegar lá, eu não vou lá provar que eu sou crente. Eu não vou lá. Não, a gente tem que ter domínio próprio. O domínio próprio é só com o Espírito Santo. Aleluia! Amém? Só com o Espírito Santo. Vou contar uma história aqui de uma mulher que eu conheci, ficou na comunidade terapêutica comigo. Casou, ela levou uma menininha pequena para a comunidade, primeira vez na história de comunidade terapêutica, né, que é a clínica de recuperação de mulheres. E ela foi para lá com aquela menininha. O pastor falou comigo: a mulher quer ir, mas tem que levar a menina, que a menina tem 16 dias. Eu falei: pastor, eu posso tentar? Tentou, levou a menina, fez o processo todo, ficou limpa. E casou, quando estava na comunidade, foi embora com a menininha. O pai da menininha foram embora para casa. Eu sempre ia na casa dela e tudo. Um dia eu cheguei na casa dela e falei: cadê fulano? Foi preso. Eu falei: mas por que ela foi presa? Porque ela era devedora da justiça. E antes dela ser pega, ela tinha que ir no fórum. E ela ia no fórum na segunda-feira. Mas quando foi no sábado, tinha umas cenas obscenas na praça. E o povo correu tudo para ver. E ela chamou a polícia veio e prendeu ela. O que ela fez? Ela teve cobiça de saber o que estava acontecendo. Aí não deu tempo dela ir lá e foi presa. E nela ser presa, ela voltou a usar droga. Então nós precisamos vencer a cobiça. Porque nós somos tentados pelas nossas cobiças. Deus não tenta ninguém. Ah, mas eu vou lá, eu sou crente, eu vou fazer a diferença. A diferença que nós fazemos, nossas atitudes, na onde que nós somos chamados. Nossas atitudes e palavras, aonde Deus nos chamou. Aonde Deus nos escolheu para estar. Não ir lá provar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você vai dizer: eu vou lá e Deus vai me livrar porque eu posso, eu vou mostrar que sou crente, você está tentando Deus. Deus não mandou você ir. Deus não mandou você ir. Deus não falou para você ir. Por quê? Quando Paulo escreve a Timóteo, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11, a partir do versículo 11 diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserve a vida de todas os Pôncios Pilatos. Fez boa confissão perante Jesus Cristo, diante daquele que pode todas as coisas, que é Jesus Cristo, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em sua época determinada ele vai de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade. Mas hoje o povo não tem fé, não. O povo procura o empréstimo. Não que eu sou contra o empréstimo, gente, mas a gente precisa fazer um empréstimo. Não sou contra nada disso. Você tem que perguntar a Deus se aquele empréstimo é do Senhor, se Ele vai te dar condição de pagar e se é a hora de fazer. Ah, mas é legal, tem legalidade na lei, tem legalidade. Mas e Jesus, como que fica nisso? Era legalidade apedrejar aquela mulher, ele deixou? Não era da lei?
Legalidade significa lei para ser cumprida. Mas quando ele chegou lá, com aquela legalidade, daquele apedrejar aquela mulher, Jesus falou: ei, então vocês vão julgar, vocês mesmo primeiro, depois vocês julgam ela. O que a Bíblia diz? Examine o homem a si mesmo. E quem quer examinar? Quem quer examinar? Examinar os outros é muito fácil, porque tá daqui para lá. Mas examinar eu tá daqui para cá. Eu me julgar. A Bíblia diz: se você julgar você mesmo, você não precisa ser julgado. Renuncia-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ei, que tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E combate o bom combate. O que é o bom combate? Estar do lado da verdade. Tem muita gente que é do lado da mentira. O diabo hoje irrita as pessoas quando alguém é corrigido. Não precisa corrigir a pessoa. Todo mundo fica irritado. Então a gente tem que corrigir. Porque o mestre, ele tem que corrigir. Corrigir é o quê? É ensinar. A palavra de Deus é útil para corrigir, redarguir, ensinar e educar. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou então você larga a Bíblia. Porque é na Bíblia que nós temos o caminho para Jesus. Conhecereis a verdade te libertará. É a verdade que nos liberta, porque quando nós conhecemos a verdade, nós começamos a buscar Jesus Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo e nós começamos a dominar nossa carne pecaminosa. E cada um vai prestar conta de si mesmo. E quando você fica achando que você é o defensor, você perde a sua defesa. Porque quem justifica se condena. Você defende os outros sem saber a causa. Você se condena. Quando você justifica o seu erro, você se condena. Mas eu fiz isso por causa disso e disso. Já condenou? Fez. Condenou, eu fiz. Aí põe a culpa nos outros. A Eva falou, eu comi. Mas foi a serpente. O Adão eu comi, mas foi a Eva que me deu. Mas não justificou? Não justificou? E até hoje o povo é igual a Adão. Eu sei, porque eu caminho há muitos anos. Todo mundo é igual a Adão. Não, missionário, eu fiz isso por causa disso. Fulano fez isso, eu fiz isso e isso. Porque fulano fez aquilo e aquilo. Não, justificou, fez mesmo. Justificou, declarou que fez. E às vezes as pessoas, a pessoa pensa assim, nossa, fulano contou, fulano é fofoqueiro. Não, o Espírito Santo ele me fala audível. Isso tem gerado polêmica, isso tem gerado coisas, lutas grandiosas, perseguição muito grande, porque a verdade que liberta, ela não adula não, gente. A verdade que liberta, ela arranca a casca da ferida e toca o metiolate em cima. E nesse metiolate moderno, é aquele lá, aquele vermelhinho de quando eu era pequena, que punha, se gritava, se sapateava, até aqui secar. Agora o metiolate de hoje, nem metiolate não vai mais, porque diz que não pode nem sentir dor. Ninguém pode sofrer. Então Jesus Cristo estava errado. Ninguém pode sofrer, ninguém pode adoecer, ninguém pode ficar triste, ninguém pode perder. Podemos sim. Sabe qual a maior glória que um ser humano pode ter? Quando ele aprende a perder. Quando ele aprende a perder, ele vive os momentos mais felizes da vida dele. Aprende a perder para você ver. Aprende a ser corrigido. Aprende a entrar na palavra, corrigir você mesmo, julgar você mesmo, vencer pela fé. É a fé que nos leva a isso aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, quando a pessoa me pede oração conforme a palavra que a pessoa fala, eu já sei que Deus não liberou a mente. Mas conforme a palavra que ele me fala, eu sei que Deus não vai liberar. Mas não é porque eu sou melhor, não.
É porque eu fico atenta à voz de Deus. E hoje em dia, o mundo não fica atento à voz de Deus. Ele quer ver a vida dos outros, ele quer ver o que está no Instagram, no YouTube, e no Facebook, no WhatsApp. Tem demais, gente. Tem não sei o que. Tem um outro negócio lá, tem um outro lá. E o outro está querendo um tanto de seguidor para ganhar dinheiro, o outro está querendo não sei o que, o outro está querendo não sei o que. E a mente da pessoa é tomada pela cobiça. De saber o que está acontecendo lá no Japão, lá na França, lá no Palácio do Planalto. A única coisa que nós podemos fazer para o Palácio do Planalto é o quê? Orar. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Gente, quando fala de autoridade, por mim você está errada, vai resolver com Deus para lá. Eu vou só obedecer. Eu não vou justificar, eu não vou perguntar por quê. Ei! E as pessoas não gostam da verdade. A verdade enruga a cara dos outros. A verdade faz os outros perseguir a gente. A verdade faz os outros falar mal da gente. Por que ninguém fala quando a gente fala a verdade? Ninguém exalta, ninguém honra quem fala a verdade. Quem fala a verdade é apedrejado, massacrado, condenado. Jesus sofreu por isso. E quem fala a verdade faz a mesma coisa. Não tem valor. Não tem nada, o valor que tem vem do céu, é Jesus Cristo que valoriza, porque o mundo não quer a verdade, o mundo quer o engano, o mundo quer as coisas fáceis, o mundo quer aquilo que dá prazer à carne. E Jesus Cristo passou todo o sofrimento. Aí quando o povo fala assim, crente está sofrendo, não sei o que, não sei o que. Às vezes nem é pecado, mas ele precisa de passar a aprovação para alcançar um nível mais alto, mais perto de Deus. Amém? Eu sempre falo, povo assim, missionário, você volta nesse assunto, vou voltar de novo. Quando eu estava no navio, que o navio entrou na tempestade, e eu conversei com Deus dentro do navio, gente, a maior prova de fé que Deus me deu. A primeira prova de fé foi o dia que o avião bateu na nuvem 3 vezes. Aí eu estava com a Jussara, e ela gritou demais. E depois foi no navio. O navio, quanto mais o marinheiro tentava desviar a rota para sair da tempestade, mais entrava em alto mar. E nós estávamos na cabine VIP. E nós estávamos... A janela e a porta dava para a sacada. Nós estávamos no 8º andar. E o vento batia nessa janela e nessa porta. E gritava. E o navio balançou que todo mundo passou mal, menos eu. Aí tinha bispo, tinha apóstolo, tinha profeta, tudo mesma mesa a hora que a tempestade começou. Todo mundo começou a passar mal e eu jantei rapidinho. Fui, né? Não foi, Larissa? Larissa está aqui, Larissa estava comigo. Fui rapidinho para a cabine. Larissa não estava bem também, que balangou demais, não balangou? Ela está aqui para falar. E eu fui pro navio, dei ela um remédio, orei por ela, ela foi dormir, graças a Deus, porque eu estava muito preocupado com ela, mais que comigo, porque eu já estou velha. Ela deixou o marido para trás, o marido deixou ela aí comigo, está aqui do lado dela. E eu falei, meu Deus, eu tenho que devolver essa mulher pro marido. Aí ela foi dormir, eu fui conversar com o papai, mas papai, agora o negócio ficou feio, engrossou, o que nós vamos fazer? E nós vimos a rota do navio na internet, não foi? E aí quando eu estava sentada na mesa, que eu lá ia jantar, as mulheres perguntou assim, você não está passando mal? Eu não estou não. Aí ela virou e falou assim, por quê? Eu estou acostumada a andar de leiteiro, de carroça, de carro de boi, de qualquer coisa. Eu estou acostumada a andar de balango, de caminhão de cavalo, e balanga pra cá, e balanga pra cá. Aí ela falou, você está falando que nós somos Nutella? Eu falei, não, estou falando da experiência que eu tenho com balangar, né? Mas aquilo é porque a gente vence o medo pela fé. Vence o medo pela fé. Ela teve 2 palestras que Deus falou para nós não ir. Não foi, Larissa? E nós não tivemos a cobiça de ir. Falei com a Larissa, nós não vamos. E nós estávamos num congresso protestante, da nossa congresso de mulheres, navegando com elas. Mas teve 2 palestras que Deus falou para nós 2 não ir. E naquele dia, naquela hora, já era por volta de meia-noite, Deus me deu 21 perguntas para fazer 21 pregação, mas Ele ainda não mandou eu pregar. Ele não me deu resposta, Ele deu 21 perguntas para me fazer 21 pregação, e eu não fiz ainda porque não chegou a hora. Ele não mandou eu pregar.
Não era para aqui, não era para esse lugar aqui. Ele já vai marcar o lugar que eu vou pregar isso aí. E a prova de fé da gente, ou você morre, ou você passa mal, ou qualquer coisa, mas você que tem. Aí eu falei assim, gente, se eu morrer aqui vai ser bom, eu só tenho que levar a Larissa de volta. Porque quando o avião bateu na nuvem, deu 3 baques na nuvem, e o piloto fez assim, fez pra cá, sei lá, mas muito baque, muito forte, parecia que estava andando um carro, correndo e o pneu furou. Não é baque assim não. É baque, por exemplo, você vem com um carro, vou explicar para vocês, não é turbulência grande não. O baque que deu foi o seguinte, quando você vai com um carro correndo, ele bate no buraco e o pneu estoura, foi tipo aquilo. A Jussara agarrou na minha cintura e gritava, e eu orava assim, Deus, faça a tua vontade, nós estamos nas tuas mãos. Ela gritava assim, não faz não, eu estou com medo, eu quero morrer. Eu não quero morrer agora não, pelo amor de Deus, eu quero morrer, eu estou passando mal. Porque o negócio foi feio, gente, não foi bonito não. Mas naquela hora, eu firmei no Senhor, porque a palavra de Deus descafé lança fora todo medo. E a fé no livro da cobiça. Não, se Deus é por mim, eu não preciso ir lá não. Não quero saber o que os outros estão fazendo, eu quero saber o que Deus mandou eu fazer. Ei! Todo mundo acha que eu sou movida a isso e aquilo. Eu sou movida a Senhor. Glória a Deus. Quando eu falo com o povo que meu batimento cardíaco vai a 41, 38, o povo fica doido, acha que eu vou morrer. Não. Se tiver de morrer, vai morrer. Eu tô doido de ser promovido. Gente, o negócio é bom demais. Quanto mais você vai conhecendo a palavra, mais a gente vai querer. Na época determinada, Deus bendito, louvado seja o Senhor Jesus. Ele vai revelar tudo. Então o que acontece hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu já falei isso com vocês. Quando eu estava com 2 igrejas, e eu estava com o presidente Celine aqui, Deus falou comigo, seu tempo aqui acabou, você pode entregar. Eu falei, eita, vou entregar, vou ficar no Pontinol com o perninho pra cima, porque uma só, eu fiquei 3 anos com 2, agora eu tô acostumada. Eu cheguei aqui e entreguei em outubro, novembro eu já estava como diretora executiva da Associação Boas Novas, líder de mulheres da Convenção Batista Nacional, tomando conta de 34 líderes de igreja, nas igrejas, falando sobre Jesus com a liderança. Amém? Então, o que está acontecendo hoje, eu achei que eu ia ficar com minhas perninhas para cima. Então, quando eu acho que eu vou ficar com as perninhas para cima, e eu peço promoção, aí Deus dobra o serviço. Aí eu peço de novo, Deus envia mais um trabalhozinho. Aí Ele põe eu no mais apertadinho. Aí Ele põe eu numa prova mais apertada. Eu não quero ser promovida? A pessoa quando quer promoção nas empresas muitas vezes não fazem provas. Na prefeitura né? Para você ser promovido na prefeitura você faz uma prova. E eu não canso de falar que eu quero ser promovida. Aí todo mundo fica apavorado. Mulher não tem medo, não tem. Mas todas as vezes que eu estou bem empenhada, achando que Deus vai me promover, Ele manda uma prova. Ele me dá uma prova, e nessas provas, quanto mais vai passando, mais vai chegando. Porque quando Deus revelar, na época determinada, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Aí o povo quer dar honra para fulano, para ciclano, que ciclano fez porque foi Deus que fez através da vida da pessoa. E nós não podemos confiar, porque a Bíblia diz, maldito é o homem, confia no homem. Nós somos passageiros de uma viagem que é a vida. No princípio, no dia 31, foi nesse ano que fizeram o teatro da viagem? Foi. Aí fizemos o teatro da viagem. Mas a hora que uns vai viajar, ninguém quer. Porque é a última viagem.
é ser promovida e ir embora para o céu. E ninguém quer. A viagem é de primeira classe, não tem turbulência, não tem nada, não tem medo, não tem choro, não tem pranto, não tem atraso. Mas ninguém quer embarcar nesse último dia da viagem, a última viagem. Por quê? Porque a cobiça de ver o que vai acontecer no mundo. O medo. Porque a fé lança fora todo medo. E quando eu lanço fora todo medo, eu sei com quem eu tenho andado. Eu sei em quem eu estou querido.